Está aqui na parte de trás do templo. Jesus está em nosso meio. E onde Jesus está, as coisas mudam de configuração. Onde Jesus está, as coisas acontecem de maneira diferente. Onde Jesus está, a bênção. Onde Jesus está, a cura. Onde Jesus está, a milagre. Onde Jesus está, a transformação de vidas pelo poder que há na palavra de Deus. Onde Jesus está, aquele que era fraco fica forte. E até a tristeza salta de alegria. Quando quem chega, quando Jesus chega. E essa noite, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tudo fez pelo poder de sua palavra, aquele que sustenta todo o universo pela força do seu poder, está em nosso meio. E nós podemos nessa noite adorar e bendizer ao nome do único que é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração e todo o louvor que aqui nós viemos dizer. Por isso, em todo tempo devemos glorificar ao nome do Senhor, porque verdadeiramente bom é Deus, eterna as suas misericórdias. Jeremias, certa vez, ele veio nos dizer que a causa de nós não sermos consumidos todos os dias é a misericórdia do Senhor, porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Esse é o Deus que nós servimos e Ele está aqui. Então vamos adorar, vamos bendizer ao nome do Senhor. Irmãos, quando eu recebi o convite do irmão Judemar para estar ministrando aqui essa noite, o texto que o Senhor colocou em meu coração se encontra lá no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Enquanto os irmãos procuram, vamos todos juntos louvar um hino bem famoso que diz assim, ó. Diz assim: Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Sim, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à sua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, o teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhes paz interior, aleluia, e razões para te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza e desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Diga que estás presente aqui. Reinai, Senhor, neste lugar. Glória a Deus. Capítulo 4, irmãos, versículo 1 ao 7 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor e levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Aleluia. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deite o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. E partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si.
e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seus filhos: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhes disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse a ele: vai, vende e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. E todos dizem Amém. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para as dificuldades que chegam, que vêm até a vida humana, as dificuldades que são inerentes de nossa vida, as dificuldades que são de maneira natural chegam até nós, e que não é sinônimo que nós estamos realizando alguma coisa de errado, porque as dificuldades da vida, elas vêm justamente com propósitos claros, com propósitos de fortalecer a fé do crente, com propósito de tornar o crente alguém mais próximo de seu Senhor, com propósito de fazer com que o crente se aproxime de Deus. As dificuldades na vida humana, elas são justamente pedagógicas, porque elas trazem consigo ensinamentos valiosos que vamos acompanhar durante toda a nossa jornada cristã. As dificuldades de nossa vida, elas também são inerentes, ou seja, todos nós iremos passar por momentos bons e por momentos ruins, por momentos de grande felicidade e por momentos de tristeza. Todos nós iremos passar por altos e baixos em nossa caminhada cristã. Todos nós passaremos por momentos difíceis. E aqui, irmãos, nesse presente texto, o texto aqui do 2º livro dos Reis, nós encontramos uma mulher que possivelmente se encontrasse num momento de maior instabilidade da sua vida. Nós encontramos aqui uma mulher que se encontrava sem recursos, uma mulher que se encontrava sem esposo, uma viúva. Nós encontramos aqui uma mulher ao qual a liberdade até mesmo dos seus filhos estava fadada a ser prisioneiros. A vida dos seus filhos estava por um triz de se tornarem escravos. E aquela mulher não estava naquela situação. A palavra de Deus vem nos dizer que ela chegou naquela situação. Ela era a esposa de um dos servos dos homens que acompanhavam Eliseu. E quando aquele homem falece, quando aquele homem vem a morrer, ele era o chefe da casa. E ele tinha algumas dívidas a serem quitadas. De maneira que, com o falecimento repentino daquele homem, a sua esposa e os seus filhos não tinham nada para sanar as dívidas. Não tinha nada que pudesse pagar as dívidas naquele momento. De forma que, quando nós olhamos o cenário, muitas pessoas podiam olhar para aquelas vidas, para aquela mulher e seus filhos e dizerem: não tem mais jeito, não tem mais solução, não há como esse pessoal se reerguer na vida, não há possibilidade deles um dia voltarem a ser o que foi. Os irmãos, perdoem, eu estou um pouco enfermo da garganta. Dificuldades que aparecem no seu caminho em sua casa. Ela suporta a pobreza, ela suporta a humilhação, ela suporta a solidão. Mas chega um momento em que os credores que chegam até aquela mulher simplesmente ameaçam: olhe, se você não pagar as dívidas do seu marido, que agora são suas e de seus filhos, nós iremos levar eles como prisioneiros, nós iremos levar eles como escravos. Mas aquela mulher, naquele instante, ela tem um start, e ela lembra que o marido dela era um homem de oração, e que ela andava, e que ele andava com um profeta, que era Eliseu. Eu pressuponho, irmãos, e conjecturo que todos os milagres que aquele homem presenciou junto de Eliseu, ele contou à sua esposa. Todos os milagres que Eliseu realizou, aquela mulher sabia que aquele homem era verdadeiramente um homem de Deus. Aquele homem tinha poder vindo dos céus. Aquele homem poderia resolver a sua situação. E é justamente isso
ela sai em busca do profeta. Uma viúva que a humanidade olhava e dizia, ela não tem nada. E ela chega e diz, olha, meu marido morreu, profeta. E ele era um dos que lhe acompanhava. E agora, como é que fica? E o profeta diz, o que é que você tem? E ela diz, essa tua serva não tem nada. Mas observe, irmãos, que ela tinha alguma coisa. Só que as dificuldades de nossa vida nos levam a justamente esse caso, de nós não termos as coisas que desejamos, e por não termos as coisas que queremos, nós se esquecermos das coisas que nós já temos. As dificuldades da vida fazem isso. Ela não tinha nada que ela quisesse, mas ela tinha alguma coisa. E é a partir do que você tem que Deus faz um milagre. Aleluia. Não é a partir do extraordinário. Também pode ser que Deus é um Deus que trabalha com o extraordinário. Aleluia. É um Deus que abre porta até onde mesmo não tem parede, né? Como diz o hino. É um Deus que faz e ninguém entende como Ele faz. Ele é um Deus que cura e ninguém entendeu como veio a cura. Ele é um Deus que trabalha e nós não vemos. Ele é um Deus que mata e não é preso. Ele é um Deus que ordena e até o vento e o mar lhe obedecem. Esse é o Deus que você serve. Irmãos, quando eu estou diante de uma dificuldade, eu olho para a minha dificuldade, eu olho para o tamanho do meu Deus, eu fico assombrado. Porque eu olho para o problema e digo, o problema é insignificante comparado ao meu Deus. Porque o meu Deus é grande, o meu Deus ele é eterno, o meu Deus ele é imutável, o meu Deus ele é tanto para frente como para trás. Oh, glória. O meu Deus ele coordena tudo que há no mundo. Eu olho para isso, irmãos, e eu fico estarrecido como nossa fé é pequena. Porque em meio às dificuldades nós às vezes desconfiamos e não acreditamos na palavra do Senhor. E é justamente a partir disso que, a partir dessa desconfiança que surge, a mulher vai e diz, eu não tenho nada. Aí ela diz, mas eu tenho alguma coisa. E o que é que você tem? Um azeite, um pouco de azeite, uma botija lá no canto da casa. E o profeta disse, é a partir dali que Deus vai fazer um milagre na tua casa. É a partir das coisas que você tem que Deus vai fazer um milagre na tua vida. É a partir das coisas que você já possui que Deus vai fazer o extraordinário dentro da tua casa. Há pessoas nessa noite que chegou aqui com seu coração acelerado, chegou aqui com o coração pesado, preocupado de como vai fazer. Você não vai fazer nada, que vai fazer é o Deus que você serve. Aleluia. Oh, glória. Deus está falando com as pessoas aqui essa noite. Deus fala com alguém aqui essa noite. Quem fará sou eu, não é você. E se acaba porque Deus quando faz, Ele faz quando Ele quer. Ele faz no momento que Ele quer. Ele faz como Ele quer. E Ele faz usando quem Ele quer. Há batalhas em nossa vida. Há dificuldades que nós iremos superar sem nem mesmo querermos, sem nem mesmo fazermos alguma coisa. Porque esse é o nosso Deus. Nosso Deus faz como quer, quando quer e onde quer. E ninguém tem nada a ver com isso, irmãos. Porque Ele é Deus. Ele é supremo. Ele é infindável. Deus Ele manda e não é mandado por ninguém. Esse é o Deus que você serve. E você quer chegar aqui essa noite com o seu coração atribulado, saiba, Deus está no controle de toda a situação. Não significa que por você estar passando por uma dificuldade que Deus lhe abandonou. Não significa que... Não significa que por você estar enfrentando uma prova, Deus lhe desamparou. Certa vez Deus disse na palavra de Deus, através de Isaías, Ele diz, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta? Uma mãe que cuidou, uma mãe que gerou, uma mãe que cuida, uma mãe que não tem capacidade de arretamento humano, dizer, uma mãe se esqueceu de um filho. Eles, porventura, devido a essa possibilidade remota dela se esquecer, ainda que ela se esqueça, eu não vou me esquecer de você. Você é especial para mim. Esse é o Deus. E a partir do que aquela mulher tinha, foi que se iniciou o milagre na vida dela. E o profeta disse, ela como uma mulher de fé somente obedece ao que o profeta diz. E observe, irmãos, que para o milagre acontecer, obviamente Eliseu poderia ter pedido para Deus realizar o extraordinário.
mas ele testa a fé realmente da mulher. Porque ele diz, vai, junta vasos. Pode pedir vasos aos vizinhos, pode juntar os vasos que for necessário, que vai acontecer o milagre. Só que para o milagre acontecer, vai ser justamente a partir do quanto de vasos aquela mulher ia pegar. Então, o tanto que ela ia ter, era o tanto que ela conseguisse juntar. E assim acontece e assim faz. E aquela viúva, que era dita por muitos como uma viúva sem nada, que era dita por muitos como uma mulher que já estava fadada ao fracasso, como uma mulher que os seus filhos seriam escravos, acontece um milagre naquela vida, naquela casa, naquela história, naquele dia, irmãos. E quem cobrava, e quem ameaçava, agora pedia desculpas e vinha devolver os pagamentos, vinha inclusive devolver troco, porque tamanha foi a abundância que aconteceu na vida daquela mulher, a ponto do profeta dizer, vocês, seus filhos, vivam do resto. Deus é um Deus que faz coisas grandes, porque Ele é um Deus grande. Oh, glória. Não espere coisas pequenas de um Deus do tamanho do seu Deus, mulher. Não espere que o seu Deus faça algo pequeno, porque o seu Deus é um Deus grande, e Ele trabalha com matéria, Ele trabalha com coisas grandes. Os pensamentos daquela mulher eram somente de pagar a dívida, mas o pensamento do Senhor ele é mais alto do que os nossos. Eles são maiores, tão grandes que nós nem conseguimos imaginar. Esse é o nosso Deus. E o intuito é pagar uma dívida. Só que o profeta diz, vocês, seus filhos, vivam do resto. Porque esse é o Deus que nós servimos. Ele é um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. Não porque merecemos, mas porque Ele nos ama. Porque a misericórdia do Senhor está em nossas vidas. A misericórdia de Deus tem nos acompanhado todos os dias. E, irmãos, nós observamos que o nosso Deus é um Deus de cura, é um Deus de provisão, também no Novo Testamento. Quando nós olhamos, por exemplo, a história de Lázaro, no capítulo 11 de São João, em que ali estava uma família ao qual era amiga de Jesus. É uma família a qual Jesus amava. Uma família que Jesus passava por aquelas estradas e vinha tomar um café, comer um bolo, conjecturo eu, dentro daquela casa. Era uma família que estava ali próxima do rol de amigos próximos de Jesus. E naquele dia, irmãos, registrado no capítulo 11 de São João, nós vemos ali Lázaro, aquele que era amigo de Jesus, extremamente enfermo e extremamente sem saúde. E as irmãs de Lázaro sabiam do poder que havia no nome de Jesus, sabiam que Jesus poderia resolver aquela situação. E elas mandam um mensageiro e diz assim ao mestre, que Lázaro, a quem tu amas, está morrendo. Jesus sarava pessoas que ele não conhecia. Jesus curava, Jesus dava vida, Jesus dava visão, Jesus dava esperança a pessoas que ele não conhecia, em tese. Então Lázaro, amigo íntimo de Jesus, certamente terá vai ter alguma prioridade nessa fila. As irmãs de Lázaro conjecturaram. Lázaro certamente será atendido primeiro pelo mestre. Mas não é o que acontece, irmãos. Porque naquele dia o intuito de Jesus, como Jesus é um Deus grande, e um Deus que faz coisa grande, ele não queria curar um homem, ele queria ressuscitar. E ele demora 4 dias para chegar até a casa de Lázaro. E quando eu conjecturo que nesses 4 dias as pessoas que visitaram a família ele nem apareceu nem no velório. Ele não era amigo de vocês. Como é que pode um amigo abandonar vocês assim? E quando Jesus, depois de 4 dias, chega no local, as irmãs dela dizem, mestre, porque o Senhor tardou tanto em chegar? Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro certamente não teria morrido. Lázaro certamente não teria padecido. Mas naquele dia, irmãos, o intuito de Jesus não era de curar um homem. O intuito de Jesus era de ressuscitar um homem.